Bom, nós vamos falar hoje sobre a maior mentira já contada. Existem várias. Todo ser humano gosta da ilusão, gosta da fantasia, mas uma coisa é você acreditar em algo que você sabe que não é real. Você fingir que acredita, como por exemplo, filmes que nós vemos, coisas como histórias fantasiosas, como nós contamos para as nossas crianças. Isso se finge que acredita, mas na realidade não se acredita, se aceita por uma diversão, se aceita como ilusão na realidade. Entretanto, existe um outro tipo de crença, que é a crença totalmente desprovida de fundamento. E a maior mentira jamais contada é simplesmente a existência de Deus. O tópico aqui hoje se chama Por que não crer em Deus? E eu vou além disso. Não digo nem por que não crer em Deus, digo por que não crer. Deveria ser o tópico. Mas como aqui nós estamos já falando exatamente da questão religiosa, então nós colocamos por que não crer em Deus. Mas a crença em si é algo pessoal, é algo individual, que tem a ver com componentes emocionais, que tem a ver com necessidades psicológicas, e pouco tem a ver com a realidade, porque a realidade em si ela carece de crença. Ela não necessita que você creia em algo para que algo exista. A existência do real é palpável. E se não for palpável, é provável, matematicamente. É demonstrável. Mas a existência de um Deus é totalmente improvável, totalmente irracional e totalmente explicável sob aspectos. É explicável no aspecto da crença, os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, os aspectos instintivos do homem levam a ele a uma crença. Crença no surreal, crença no absurdo, no ilógico. Os aspectos psicológicos podemos dizer que são 3 no ser humano. Basicamente, o ego, o superego e o id. O ego seria algo como a personalidade, os conceitos, as ideias. Vamos dizer que o ego seria um eu filtrado, um eu com freios, com controles psicológicos, um eu condicionado. O superego é exatamente o controlador, é exatamente esse aspecto mais inconsciente que inibe aspectos conscientes, ou seja, chamado também de ego pai. Quando a criança está em tenra idade, a criança jovem, ainda não formou a sua própria personalidade, vamos dizer, antes dos 7 anos, essa criança não possui superego. Ela possui apenas o ego. Ela possui o impulso, ela possui a vontade, o desejo, mas não possui controle, não possui o condicionamento social, inclusive, moral, ético. E isso é feito pelo pai. Olha só que interessante. Por isso é chamado ego pai, pois o pai, quando a criança ainda é jovem, né, como eu falei, antes dos seus 7 anos, e por volta dos 7 anos, mais ou menos, dependendo da evolução de cada criança, mas geralmente por volta de 7 anos, é um consenso entre os psicólogos, de uma forma geral,
de que se forma a personalidade mais ou menos nessa época. Então, antes disso, quem faz o papel de superego é o pai. E a criança, mais tarde, após os 7 anos, ela começa já a ter conceitos, a ter ideias formadas, a ter uma personalidade condicionada, uma persona, né, que vem, a palavra persona vem do grego de máscara, né, significa máscara, a palavra persona. Então, na realidade, a criança veste uma máscara social, comportamental, né, a partir desses 7 anos. E deixa de ter a proteção psicológica do pai, pois ela começa já a tomar suas próprias decisões a partir dos seus próprios filtros, a partir dos seus próprios conceitos, a partir da sua própria moral. Ela começa a fazer já senso, já começa a ter uma ideia do mundo formada. Ainda que uma ideia condicionada, ainda que uma ideia muitas vezes falsa, mas uma ideia adequada, digamos assim, à realidade social na qual ela vive. E então, como já falei, há 2 aspectos que eu citei. O ego, né, que é essa personalidade formada, essa personalidade condicionada. O superego, que é o ego crítico, que é uma espécie de eu interno que regula as ações do ego. E nós temos um terceiro componente, que é o id, que é exatamente o lado instintivo, o lado emocional, o lado caótico do ser humano, vamos dizer assim, um lado desordenado, onde estão todos os impulsos, onde estão todas as necessidades mais profundas, os desejos mais profundos, sem regra, sem controle. Esse é o id. O id, na realidade, pode-se dizer que seja um grande inconsciente, um grande mar de possibilidades que nós temos num aspecto mais irracional do nosso ser. O ego e o superego já estão mais nos aspectos de mais consciência, de mais superficialidade, digamos assim. O id é mais profundo, ele é mais buraco mais embaixo, como dizem. O id é mais difícil de se compreender, pois é um caos. Então você veja bem, a ideia de Deus, ela é totalmente demonstrada, principalmente na psicologia freudiana, como a carência do pai. A ideia da religião surge dessa necessidade do homem de buscar um pai. Por quê? Como eu citei antes, a criança em tenridade ela não tem superego. Ela tem apenas o ego. E quando ela cresce, ela tem que gerar o seu próprio superego. Ela tem que se libertar do pai. Ela tem que sair, inclusive, da casa do pai. É comum na adolescência haver os atos de rebeldia. A criança ela se torna mais independente. Ela toma atestações próprias que nem sempre têm a ver com o que os pais estão interessados, né? Os interesses dos pais não correspondem, na maioria das vezes, aos interesses dos filhos. Então, esse adolescente, ele tem que sair, ele sente a necessidade, ainda que não saia de casa fisicamente, mas ele sente a necessidade de sair psicologicamente da casa do pai, das rédeas do pai, e se libertar e ser independente, ser um indivíduo. Aí está exatamente o símbolo diabólico, o símbolo da queda do Éden, da saída da casa do pai, da saída da proteção divina, né, do afastamento em relação a esse suposto Deus. Então você veja, essa criança quando cresce, antes ela era protegida, antes ela não precisava se preocupar com o que fazer ou não fazer, o pai dizia isso. O pai determinava o que era certo e o que era errado. A partir de dado momento, quando essa criança cresce, ela se torna, entre aspas, pai e depois, posteriormente, efetivamente pai. É claro que nós estamos falando aqui de um ponto de vista simbólico, então entendam essa psicologia tanto para homens quanto para mulheres. A ideia do pai
Não tem nada a ver com gênero, tem a ver com a psicologia, não tem a ver com o gênero da pessoa. Estamos falando aqui tanto de homens como de mulheres, tanto de meninos como de meninas. Mas citando um aspecto psicológico. Então, o pai, quando o homem ou a mulher se torna pai, no sentido de dono de si próprio, surge aí uma carência. Obviamente, surge uma necessidade, um vazio. Porque onde estava esse pai que protegia, por mais necessidade que o indivíduo sinta de se afastar do pai, surge uma carência. Pois não é fácil. Por mais que se queira independência, por mais que se queira liberdade, assumir isso não é fácil. Psicologicamente é complicado. Tomar decisões, ter atitudes próprias, ser autossuficiente, é um corte, é uma mudança, é uma virada de realidade. Então surge no indivíduo uma carência absurda, um vazio interior terrível, e que ele tende a suprir criando uma imagem do pai. Obviamente esse pai não está no terreno físico, porque essa necessidade surge exatamente no terreno psicológico. Então surge na mente do indivíduo a ideia de Deus. Por isso a religião incorpora inclusive a palavra pai, o que é bem interessante, que comprova ainda mais a tese. Então veja bem, quantos milhões de pessoas, eu ousaria dizer bilhões de pessoas acreditam nessa grande mentira propagada ao longo dos séculos e séculos, que é a existência de um suposto Deus, principalmente um Deus antropomórfico. Por que um Deus antropomórfico? Veja bem, o ser humano, ele se vê ainda, por mais que a ciência tenha demonstrado que o planeta Terra não é o centro do universo, que o planeta Terra na realidade está na roça do universo. Nosso sistema, nossa Via Láctea, é simplesmente, na Via Láctea existem milhões de estrelas parecidas com o Sol. E nós estamos bem longe do centro da nossa galáxia. E no universo afora existem milhões de outras galáxias, com milhões de outras estrelas nessas galáxias. Então nós não estamos nem perto do centro da nossa galáxia. Estamos na roça, estamos na periferia, estamos na marginal, digamos assim, da nossa Via Láctea. E somos um planetinha pequeno, já foi demonstrado, um planetinha frágil. Nós somos na superfície desse planeta como se fôssemos vermes, habitando aqui a crosta terrestre, a superfície da crosta terrestre. Não somos nada divinos, nada importante. A importância que nós temos, nós mesmos nos atribuímos. Então, continuando,